Bom dia, quarto ano. Vamos lá, vamos corrigir, né? Começar aí a unidade 3 do nosso livro, corrigindo as atividades que eu dei a aula passada, tá? Imagem do painel inicial, já achei bem bonita. Eu acho que é uma das paisagens mais bonitas que nós temos no painel inicial. Gostei bastante. Infelizmente eu não consigo colocar a figura inteira, tá? Mas eu coloquei aí para poder ilustrar que nós vamos começar a unidade 3. Beleza que se põe à mesa. Bom, começava então com a interpretação de um panfleto. O panfleto a seguir, da ONG Samba no Pé, apresenta a história de um importante bairro da cidade de São Paulo. Observe as imagens e leia o texto. Então, aqui, por exemplo, ó, explore ruas diferentes. Ele colocou uma plantinha, né? Vista roupas e sapatos confortáveis. Ah lá, pois as roupinhas. Não esqueça o protetor solar, desenhou o protetor aqui. Então, além das informações, ele tem algumas ilustrações, alguns desenhos que auxiliam na leitura desse folheto, tá? Bom, vocês tinham aí também um texto que contava a história do Bexiga aí, né? E incentiva as pessoas a conhecer esse bairro andando, conhecer o bairro caminhando por ele, tá? É um dos bairros mais tradicionais da cidade de São Paulo, inclusive. E realmente vale a pena, pessoal. Eu conheço lá, é bem bacana. Bom, exercício 1, infelizmente não temos como fazer à distância, né? Mas depois, quem sabe, eu posso até pensar num bate-papo aí, conforme a gente vai amadurecendo essas aulas à distância aí, quem sabe a gente encontra uma maneira de interagir mais perto, apesar de estarmos distantes. Bom, exercício 2. Observe as imagens que acompanham os textos do panfleto para responder as questões. Qual é o sentido de ter imagem e texto juntos? Reforçar e complementar as ideias presentes no texto. Por exemplo, passe protetor solar. Estava lá o protetor como imagem. Use roupas leves. E aí de imagem tinha o quê? Uma blusa, um short, né? O calçado mais leve também, tá? Então, ele serve para reforçar e complementar as ideias, tá? Exercício B. Você acha que essas imagens contribuem para o entendimento do texto? Por quê? Ele começa a pergunta com: você acha que? Então, a princípio é uma resposta pessoal, mas a gente tem que refletir um pouco sobre isso, tá? Quando a gente tem imagem, ajuda a gente a entender melhor o texto? Ao meu ver, sim, tá? Quando a gente tem as imagens, as ilustrações, a gente entende melhor. Por exemplo, use roupas confortáveis. Como assim roupas confortáveis? Tem o desenho ali para mostrar, tá? Vamos pegar tudo que nós estamos passando agora. Como higienizar as mãos para evitar o contágio do vírus? Você vai lavar assim, assim, assim. Vem um texto enorme de como lavar as mãos. Se não tiver as imagens, fica desinteressante. Muitas vezes a pessoa não consegue entender direito pela parte escrita. Então, precisa das imagens, tá? Então, eu coloquei que sim, as imagens ajudam a complementar o sentido dos textos e orientar o leitor visualmente. Orientar quem está lendo de forma visual, tá? Exercício 3, vocês tinham que assinalar a alternativa correta, e aqui era a terceira alternativa. Em 1870, José Antônio Leite Braga decidiu dividir parte do seu terreno, inaugurado com a presença do imperador Dom Pedro II, no ano de 1878. Exercício 4, vocês tinham que criar uma pergunta para a resposta. Eu formulei 2 ideias de pergunta aqui para vocês, tá? A primeira: como conhecer um bairro a pé? Pode ser essa aqui. Segunda: quais são as dicas
dicas para quem quer visitar o bairro andando são sugestões, tá? Qualquer pergunta que vocês tenham feito parecida com essas palavras aí estão corretas, tá? Exercício 5, infelizmente é um exercício que a gente também não tem como fazer à distância, tá, pessoal? Mas eu deixei uma sugestão para vocês, que era entrevistar algum familiar, alguma pessoa que esteja com você aí nesse período de recesso, tá? Inclusive uma colega, a Maria Gabriela, mandou para mim: tia, posso fazer com a minha família? Lógico, pessoal, lógico que pode, tá? Então, quem não fez, pode fazer agora, nesses próximos dias aí, se tiver um tempinho, tá? Já vou explicar, então, a tarefa para 27 de março. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse poema da página 102, ele vai terminar lá na página 103. E aí vocês têm 4 perguntas sobre este poema. Qual é o primeiro verso desse poema? Lembre-se que versos são as linhas de um poema. B. O que esse começo lembra? Então, o começo do texto, o começo do poema lembra o que para vocês? C. Você acha que esse poema conta uma história? Se sim, de quem? Então, se você acha que conta uma história, de quem que é essa história? Tá? D. Você achou o poema engraçado? Se sim, onde está o humor do poema? Se você achou engraçado, em que parte você achou engraçado? Em que parte você acha que está a graça do poema? Tá? No exercício 2, vocês vão ter que reler essa estrofe retirada do poema e escrever o que vocês entendem a partir dos 2 primeiros versos dessa estrofe, tá? Vocês vão interpretar, então, os 2 primeiros versos, as 2 primeiras linhas. O exercício 3, vocês vão reler o poema e completar as tabelas a seguir com 3 palavras para cada grupo. 3 monossílabas, 3 dissílabas, 3 trissílabas e 3 polissílabas. Este é o exercício que eu quero a foto. Eu vou querer uma foto desse exercício 3 para poder corrigir. É ele que está valendo nota, tá, pessoal? Então vamos lá, nossa próxima aula de português é sexta-feira, dia 27. A tarefa, páginas 102 a 104, mandar foto do exercício 3 da página 104. Então, pessoal, bons estudos!